Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Vida 360 e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de atletismo. Hoje nós vamos falar sobre os saltos. Vamos lá, Pipo? Bora? Bora pro atletismo? Vamos lá, galera. Bom, people, e aí? No episódio passado falamos das corridas, pista, corrida maratona, que envolve a parte de atletismo, né, das provas de pista, né, que são as corridas. E agora nós vamos falar sobre os saltos, que acontecem na parte gramada lá, né, naquela parte próxima ali. Provas de campo. As provas de campo, né? Então vamos falar especificamente hoje das provas que são os saltos. Então hoje a gente vai falar dos 4 saltos que a gente tem, né? Salto em altura, salto com vara, salto em distância e salto triplo. O salto em altura seria a mesma coisa que o salto com vara, só que sem a vara. E o salto de distância seria a mesma coisa que o salto triplo, só que um salto único. Exato. dois dos saltos medem pela altura e os outros 2 pela distância. Isso. Legal. Essa é a forma... Esse é bem simples, né? Então, assim... A gente começa por qual? Vamos começar falando pelos mais simples. Salto em altura. Não, vamos falar salto em altura. A característica de todos é que, assim... em momento algum, você compete com outro atleta ao mesmo tempo, né? Então você não tem 2 atletas correndo no mesmo espaço, pulando na mesma caixa ao mesmo tempo. Normalmente são formados 2 grupos, né, na fase classificatória. E aí ou tem uma altura ou distância mínima para qualificação direta, para a final, ou vão pegar os 12 melhores atletas para formar a final. E aí tem características um pouco diferentes entre um e outro. Aqui a gente vai explicar. Vamos começar pelo salto à altura. Isso. Vamos pensar que a gente está nas finais. Isso, vamos falar. Isso, a classificação é o mesmo esquema, tá? Começa 2 grupos, vão pegar ou altura de classificação direta. O atleta passou, sei lá, 1,90, classificou direto. 2 atletas só passaram. Só para entender, começa-se por uma altura mínima? Começa. Então quem estipula essa altura? O próprio campeonato. O campeonato é assim, vamos começar numa altura de 2 metros. Por exemplo? Sim. Por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Um campeonato universitário, um campeonato sul-americano não pode começar na mesma altura que uma Olimpíada. Tem que ser mais baixo. Mais baixo, sempre mais baixo. Por quê? Porque dificilmente você vai chegar na altura igual da Olimpíada num sul-americano. Certo. Então, vou dar um exemplo. Começa num campeonato mundial, numa Olimpíada, você começa no masculino com 1,75, 1,80. Num campeonato sul-americano vai começar com 1,60. Até porque o salto em altura, como ele não demanda tanta energia, os atletas preferem fazer mais saltos para ir aquecendo, ajustando técnica. Então eles começam um pouco mais baixo. E é um preparatório para as Olimpíadas ou para o campeonato, pro atletismo, né? Para o Mundial de Atletismo. Porque esses são preparatórios. Com um campeonato sul-americano, por exemplo, o cara que está competindo no sul-americano... vai tentar pegar índice às vezes, né? Ele está se preparando para competir no Mundial de Atletismo e depois, posteriormente, numa Olimpíada. Mas mesmo assim, você pega caras que saltam aí 2,30, eles começam saltando 1,80. E são caras que, teoricamente, passam 2,5 em qualquer torneio. Qualquer campeonato eles passam. Certo. Mas eles começam saltando 1,80, 1,85. Tá. Então, assim, o cara vai lá e estipula, nós vamos começar o campeonato, seja ele sul-americano, seja como for. Na altura X. Na altura de 2 metros. Isso. Aí, todos os atletas que estão ali para competir, tem que vencer esses 2 metros. Você tem 3 chances de passar 2 metros. Né? Certo. Então, essa marca... ela é aferida em 3 pontos, no meio da barra e nas extremidades. E você faz as 3, cada um salta uma vez, depois volta, todo mundo salta outra vez. Não então, são assim, os 3 saltos em seguida. Não em sequência. Existe um tempo, né? Existe um intervalo para você saltar. Então, assim, o primeiro atleta saltou, eu tenho um intervalo. A partir da hora que eles dão um ok, vamos supor que o primeiro atleta saltou e derrubou a barra. Uhum. Então eles vão recolocar e vão dar um start no cronômetro, vai ter um tempo. Só para entender, o salto em altura, o atleta ele vem correndo numa distância que eu não sei qual é essa. Não tem distância terminada, não. Uma distância X. Da marca de referência. Ele tem uma trave que tem aquela barra que fica apoiada como se fosse numa forquilhazinha assim. Não. Que ela não pode, ela não cair, não é? É reto.
Ela tá apoiada aqui, ó. É reta, não né? tem forquilha. Ela fica apoiada Ela pra é não reta. cair, né? Pra não, Isso. o cara não pode deixar ela cair. Exato. Então o cara vem, ele se joga de costas, né? Ele pula e ele rompe ele passa por cima dessa trave Isso. de costas, né? Na verdade ele vem correndo, né? E aí ele apoia e ele transfere a energia que ele traz, ele vem correndo, ele transfere isso num salto e faz a energia centrífuga mesmo, ele roda. Ele roda Ele roda pra ganhar e altitude. ele não pode relar nessa... Ele pode relar, Desde que ele ela não pode caia. derrubar. Desde que ela não Exato. caia, né? Desde que ela não Exato. caia. Tem um outro ponto. Mas ela fica, tipo, não tem nada, nem um relevinho. Nada, ela é reta e a base dela é reta também, ela não é redonda. Mas eu já vi os caras A base é subindo e reta. descendo isso, ela não cai. Não, porque ela é reta. A base da barra, a base Ah, da tá, boia ela não é reta. redonda. Ela é redonda no meio. Ah, A entendi. base é reta. Ah, entendi. tá? Então é reto com reto. Reto com reto. Aí depois daqui ela fica redonda. Isso. Inclusive, se ele bater, ela balançar e ele sair do colchão e depois ela cair, o salto é válido. Ah, ela só não pode cair enquanto Enquanto ele está no colchão. Ele saiu do colchão, o salto é válido. Tá? E a medida que é válida é a da barra. Não importa se ele passou 1 metro acima da barra. A da barra, não, da barra. Se ela tiver 1,90 e ele passar com 7 centímetros... Esse cara que teve no Mundial de Atletismo agora, que foi o que pegou a medalha de ouro, ele passou fácil uns 40 centímetros da barra. No salto. de altura, não? Não, foi com vara, perdão. com vara. Foi com vara, Mas perdão. aí depois ele não- Mas a técnica é a mesma, né? A medição é a mesma. A né? mesma, é a altura da vara, Ele passou, você vê a foto assim, e fácil ele tá com uns 40 centímetros da... eu não vi. Mas ele não conseguiu bater o recorde mundial. Mas ele passou por cima, tipo, com uma sobrona grande. Grande, Mas assim. hoje eles até mostram, né? Qual foi o ponto mais alto que ele passou e o mais baixo É. no salto com vara. Então no salto em altura essa dinâmica. Tá, e aí assim, vamos voltar lá. Então o cara venceu vamos supor que a gente tem 20 atletas na competição. Só 12 vão pra final. Só 12 no final. Como é que desempata? Porque são 3 saltos. São 3 saltos por cada altura, então vamos lá. Como é que desempata? Melhor campanha. Ou seja, o melhor dos 3. Não, só a melhor campanha. Então vamos supor, 2 atletas estão com 2,30. Na altura abaixo, 2,32. Os 2 passaram de primeira? Passaram. Na altura abaixo, 2,29. Alguém errou? Não, a campanha foi igual o tempo todo. Então a gente vai ter o que acontecer na Olimpíada. Divisão na medalha de ouro. Querem desempatar ou não? Não queremos, então divisão. Mas até antes, para ser classificado pra final. Tá. Por campanha. Ah, eu Mesma passei coisa. 2,30, você passou de 30 de primeira. O 2,27 eu passei de segunda, você de primeira. Você tá na minha frente. Você saiu fora. Então é por campanha. Campanhas exatamente iguais, medalha de ouro, divide medalha. Foi o que aconteceu na Ou Olimpíada. classifica mais um, ou classifica menos um. Existe a chance de ter 13 na final? Existe. Se em algum dos grupos, Tiver a mesma campanha. se você perceber que a mesma campanha classifica, Certo. o campeonato autoriza. Então na final, e aí vai aumentar. Cara, vamos supor, a gente passou com 2 metros pra final, aí na final já vai 2 e um golinho. Outra competição, começa em 80 de novo. Ah, não começa de onde parou na eliminatória? Não, porque é outro dia. É outra competição. Classifica num dia, 2 dias depois tem a final, ou no dia eu seguinte imaginei a que final. se fosse só subindo, Não, o cara não, volta não. pro zero de novo. Não. Volta pro não. zero, volta pra distância, pra altura menor. Não tem essa... Aí começa de novo, ele tem 3 saltos, então tivesse tipo lá 2, 2,10 e 2,40, por exemplo, 2, 2,10, 2,20. vai... Na verdade, vai diminuindo a diferença, né? Então você começa com 5 incrementos de 5 centímetros, depois vai diminuindo. Isso determina muito o E campeonato. são 3 distâncias, são 3 alturas. Ponto. Não, São 3 saltos. Ah, são 3 saltos para para cada cada altura. Para cada altura são 3 saltos. E quando que para isso? Quando todo mundo já não consegue mais subir ou tem um limite de alturas? Não tem limite. É a hora que os dois estão brigando lá pela E ponta. ninguém mais conseguiu passar. Ou um só passou. Vamos supor, acho que esse ano no Campeonato Mundial no feminino, a altura da medalha de ouro ela passou na segunda tentativa. E as outras 2 estavam brigando e não passaram. Aí acabou. Acabou. Aí ela tem opção Enquanto- de querer. Vamos buscar supor o que tem recorde ou 3 não. pessoas saltando e 2,20 os 3 saltaram, 2,40 os 2 saltaram. Enquanto tiver os 3 saltando, eles vão subindo. Vai subindo. Até que a hora que chega que é só um que passa ou que ninguém passa. Exato. Enquanto tiverem 2 passando, eles vão E subindo. rolam uns acordos, né? Tipo, nós não vamos passar, todo mundo vai passar e vamos dividir a medalha. Tem Então, umas- o acordo é assim, né? Igual aconteceu na Olimpíada. O acordo é, vamos tentar o desempate? Eles estavam acho que 2,36. Aí falam, não vamos tentar mais em uma altura e dividir a medalha, né? Mas... Inclusive para não colocar em risco o atleta, ou até para não correr o risco do quê? Por que ele faria um acordo desse? Porque sim. Porque sim, os atletas muitos têm amizade, né? E o que tá difícil pra mim tá difícil pra você. Eu querendo um desempate, eu também tenho a chance de perder a medalha de ouro. Você entendeu? Uhum. Então assim, tá garantido. Vamos empatar? Vamos.
Quer disputar? Né? Podemos, mas... É um fair playzão, é um acordo de cavalheiro. E aconteceu esse ano, aconteceu na Olimpíada, ano passado, e aconteceu esse ano no Mundial, no salto com vara feminino. Mesma campanha, elas dividiram a medalha. Então assim, acontece, tá? Acontece, tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade, o salto em altura permite essa divisão. Então, mais alguma com relação às distâncias, a preparo, tem alguma Não, o que muda é assim, a perna de apoio. Então você vai ver atletas fazendo a corrida em curva, indo pra barra. Em sentidos, pode ser que atletas façam em sentidos opostos. Quem apoia com a última perna para saltar com a esquerda, faz uma curva à esquerda para vir para saltar. Quem vai apoiar a última perna para salto com a perna direita, faz uma curva à direita para saltar. Ele vem correndo e faz uma viradinha assim. Isso, e aí ele dá o impulso e faz o giro, né? Que é onde vira a força centrífuga. A diferença, já invadindo, né? A diferença do salto com vara é que o cara vem em linha reta. Em direção à barra, né? Isso. A trave, né? É porque ele tem um ponto de apoio da vara, né? O outro ele faz uma curvinha assim. O outro ele faz uma curva, e aí ele joga. salta, ele faz o giro e salta por cima, né? E aí uma diferença de equipamento é que a única sapatilha que tem prego no calcanhar é a do salto em altura. Porque ele realmente precisa desse apoio para poder sair, então ela tem prego no calcanhar, as outras não tem. Dos saltos? De todas, na pista também não tem. As de 100, 200 tem os cravos. Só na ponta, no calcanhar só no calcanhar, a diferença é essa. A do calcanhar é que só eles têm prego no calcanhar. Além todas têm na ponta, mas a deles tem no calcanhar também. Ah, tá. Porque ajuda. Tem na sola inteira. Tem na sola inteira. Como ele faz uma pressão lateral, né, na hora de transferir energia, então ele tem essa diferença. Uhum. E aí, recordes super antigos que a gente tem, né? Um é do um cubano, super famoso esse recorde, do Javier Sotomayor, de 2,45. É um absurdo isso. Acho que um atleta do Catar, o Murtaz Baixinho, acho que saltou 2,42 ou 2,43, mas não conseguiu 2,45. Cara, você imagina um ser humano vir correndo e saltar e 2,45. praticamente quase que consegue deitar de costas no telhado da tua casa. É bem alto. Ele vem muito alto. É muito alto. É muito alto, brother. E é um recorde de 1993. E o feminino é de 97, de uma búlgara, a Stefika Kostadinova, com 2,9. Então assim, você percebe que como tem uma diferença de potência de homem para mulher, né? Percebe que a diferença é considerável. E são recordes antigos, né? São recordes antigos. Difícil de ser batido. Recordes antigos. Então, mudanças de equipamento, mudanças de técnica ainda não trouxeram essa mudança no recorde, né? Então dá pra perceber, normalmente as atletas do feminino elas são altas, do masculino também, são todos atletas altos que facilitam. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Todos os atletas são altos, muito altos, magros, mas com muita potência muscular, porque tem que ter a potência para poder transferir, senão não resolve, né? Um pouco diferente do que a gente vai falar agora, vamos já passar para o outro salto, ainda em altura, né? Mas com vara. Aí já tem um pouco de diferença no biotipo do atleta, né? É um atleta que são um pouquinho mais parrudinhos, um pouquinho mais fortes. Mais baixos, mais fortes, correm, chegam com muito mais velocidade, né? Porque tem uma vara para auxiliar, a corrida em linha reta. Então, tem a pista de aceleração, tem as marcas de referência, cada atleta vai ter sua marca da onde vai começar a saltar. Ele vai deixar uma paradinha lá para... Uma fita, um cone, tem lá as marcações. Por que isso, né? Porque o cara ele sabe exatamente onde o pé tá, para saber que ele vai dar aquela quantidade de passos para hora que chegar no lugar. Para encaixar a vara e... Para não ter que dar contrapasso, mas, diferente do que a gente vai ver no salto em distância, quando muda a altura e muda a vara, muda a marca de referência. Porque as varas têm comprimentos diferentes e tem flexibilidade diferente. Quanto mais alto vai ficando... Ele vai trocando de vara. Às vezes uma vara um pouquinho mais longa ou uma vara um pouco mais rígida só, que vai lançar ele mais para cima. Então o efeito catapulta mais forte. Isso, né? E tem varas de materiais diferentes, fibra de vidro e fibra de carbono. Então tem tudo isso, cada vara comporta de um jeito... Você tem ideia de peso de uma vara dessa? Não faço ideia. Não faço ideia, mas são leves, com certeza são leves. E aí o que muda? Teve uma brasileira, acho que foi na última Olimpíada, na penúltima Olimpíada, que ela foi prejudicada porque parece que sumiu a vara. Acho que foi na do Rio. Não foi aquela que sumiram? Sumiram com o kit de varas dela. Enfim, algum atleta foi embora e recolheram as dela achando que fosse do atleta e não era. A Fabiana Moura foi campeã mundial. Ela foi campeã mundial... Ela foi campeã da Diamond League e foi campeã mundial indoor, se eu não me engano. Mas ela tem
títulos expressivos. Enfim, as alturas já vão muito mais óbvio, muito mais alto, né? Tem uma vara auxiliando, então as alturas normalmente começam em 4,30, 4,20, 4,50. Para homens, 4,80, 5 metros. São alturas muito absurdas. Acho que o recorde é 6 alguma coisa. 6,22 do masculino. Cara, são 2 andares. E 5,06 do feminino. O cara entra na janela do seu apartamento se você morar no segundo andar sem fazer força. São 6 metros, cara. São 6 fucking metros. É muito alto. É muito alto. E por que consegue, né, transferir isso? Exatamente porque tem esse auxílio da vara. Você percebe que quando ele pula, aonde está o colchão é em desnível em relação da onde sai para dar uma minimizada nessa altura. Um colchão bem mais macio, muito mais alto, né? E não cai no chão de volta, ele cai num andarzinho intermediário ali, né? Isso. E a aceleração com que ele consegue... o grande lance, assim, por que uns conseguem saltar muito mais do que outros? Porque é o quão rápido você consegue correr, mantendo a técnica para encaixar a vara no espaço que ela tem e vai travar. Tem tipo uma casinha para encaixar. Isso, na verdade é como se fosse um baixo relevo na pista. Tem um dente ali. Não, ele como é que eu posso dizer? É como se fosse uma rampa, que aí tem uma parede no final. Ele é assim, ó, ele tem uma parte reta, 2 partes em ângulo e todas levam pro mesmo ponto. É como se fosse um ralo. Isso. E ela encosta ali. Então ela encosta ali, trava, ela vai envergar, e aí se ele vier muito rápido e não tiver a técnica correta, porque o que acontece com essa vara de salto em altura? Além da altura, ela tem a distância, o poste vai pra frente e pra trás também. Então se vier com muita velocidade, ele não consegue ganhar altura em tempo para passar por cima da vara. Ele vem com muita energia, mas ele bate na barra. Aí tem que passar antes, né? Então, ele precisa ter a velocidade correta e a vara correta para que ele jogue ele de cabeça para baixo, né? Que ele vem de cabeça, o pé que passa primeiro, antes. A diferença do salto em altura é que o cara passa com a cabeça primeiro. Com a cabeça antes. Esse aqui o cara vem, passa com o pé de ponta a cabeça. E passa com o pé antes. Eu acho que tecnicamente é mais difícil. Sem dúvida nenhuma, o salto com vara é mais difícil. É muito, muito difícil. Cara, é muito louco, né? Existe a possibilidade dessas varas quebrarem? Existe. O cara vindo com muita sede ao pote e não, fazer a alavanca lá. De uso mesmo. Elas quebram. Dificilmente alguém não tenha visto já. Pode colocar no YouTube aí que tem vídeo dela quebrando. Quebra sim. A de fibra de vidro é um pouco mais difícil, mas também quebra. E a fibra de carbono quebra mais fácil. Mas acontece sim. Não é algo tão difícil, não. Porque você imagina, ela vai fletir várias vezes, né? Mas assim, dura muito. Não é algo comum, não é. Tanto que a nossa atleta brasileira, a que está competindo atualmente, competindo no Campeonato Mundial, usa as varas da Fabiana Müller. Passou de uma atleta para outra. Então, tem uma resistência boa. Mas é uma competição muito diferente. É legal de assistir, mas é muito diferente. E no mesmo esquema de classificação do salto em altura. A barra vai subindo, 3 tentativas por altura, melhor campanha define quem vai para a final e depois medalhas. Igualzinho, mesma coisa, mesmo jeito, lá vai. Os critérios são os mesmos. Esses caras, a distância que eles percorrem aproximadamente dá uns 50 metros, dá menos? Porque eles devem desempenhar... Eu acho que dá no máximo 50 metros. Eles devem desempenhar uma velocidade razoável ali, né? Então, depende. Esse é um problema. É a velocidade ideal para você não perder a técnica para te lançar para cima. Se você passa batido, né? Senão você não consegue. É o que eu falei, você vai encaixar a vara e você vai muito para frente e não para cima. Você vai sair embaixo da vara. Aí você não consegue ganhar. Você ganha alcance, mas não ganha altura. Então não adianta. Você bate na vara com o meio do corpo, né? Ou bate com o próprio pé. Então tem essa equação. Tem atletas que você vê que não correm tão rápidos. O absurdo do atual recordista mundial, do sueco, do Armand Duplantis, é isso. É que ele é o cara que corre mais rápido e ele se lança com uma facilidade muito grande. Então é bonito de ver. Ele consegue transferir realmente a técnica ideal para a velocidade que ele vem. Então ele sai muito alto e muito fácil. E tá com ele o recorde hoje, 6 metros? Tá, 6,22. Foi campeão mundial agora de novo em Budapeste. Não conseguiu bater o recorde, mas ele passou 6,10, garantiu a medalha e pediu 6,23, aí não passou. Mas normalmente eles fazem isso. E do feminino, uma russa, a Helena Simbaeva, que competiu com a Fabiana Müller. O recorde é de 2009. Né? Então, assim... Tem quanto para recorde? 5,06. 5,06. 5 metros e 6 centímetros.
Cara, é 1 metro e fumaça a menos. O que acontece, né? Como existe uma premiação por recorde mundial, quando o atleta bate o recorde, ele sempre bate por 1 centímetro. E aí quando ele vai tentar de novo, ele tenta bater por 1 de novo. Porque eu ganho premiação de novo de recorde mundial. Porque se eu tá em 5,06, eu bato em 5,8, eu podia ter feito 5,7 e tentado 5,8 numa outra alternativa. Então, os atletas vão ele vai deixando uma margenzinha. É que nem aquele cara que tava... Você vai olhar o Armando Plant e já bateu o recorde 5, 6 vezes. Teve um cara que tava correndo uma maratona na Europa, uma maratona não é muito grande, eu não vou me recordar exatamente onde que era, e ele tava sobrando. Cara, ele foi controlando o relógio, tipo, tinha muito espaço pra ele fez a primeira, ele falou assim, eu faço esse ano isso tanto, depois outro ano eu faço tanto, eu faço... Ele vai... o recorde daquela prova. Ele vai aumentando o recorde todo ano, que ele podia ganhar, tipo, 20 minutos, ele falou, não, vou tirar o pé. Entendi. Ele fala, eu sei que o ano que vem eu venho aqui... Pra você ser recordista várias vezes, exatamente, né? E ganhar a grana da prova, né? Às Se ele ganha tudo de uma vez só, ano que vem ele não consegue se Exato. Ele vai dar o melhor dele... Senão ele vai se sabotar. Então ele dá um pouquinho menos esse ano que vem dá um pouquinho mais, aí ele vai dando... Sobra pra ele, entendeu? É uma estratégia que ele tava usando. Sim, mas... Se é legal, não sei. Não, mas tudo é válido. Vamos pros saltos em distância? Saltos em distância. Agora a coisa muda um pouquinho, né? Agora os caras... Exatamente. Os jogos do pulo da vida, né? Agora... Vocês já ouviram falar de jogo do pulo, né? Pista de aceleração. Alguém já ouviu, né? Quem não ouviu falar de jogo do pulo... Procura aí, né? Vale a pena conhecer a história dele. É uma história bonita até uma parte, né? Foi um atleta de salto triplo. Foi medalhista... Los Angeles, será? Eu acho que Los Angeles. E... Cara, foi na região de Campinas esse acidente. Não foi? Foi por aqui. Ele tava na Anhanguera, se eu não me engano, e um cara saiu bêbado de um posto na contramão e eles bateram de frente e ele perdeu a perna. Foi isso. Ele teve que amputar uma perna, ele foi pro hospital, ele ficou aqui em Campinas, certeza. E ele ficou uns dias aqui e depois ele teve que amputar uma perna. Então, um atleta nosso, eu acho que ele tinha sido medalha de ouro, tá? Se eu não estiver enganado. E aí ele teve esse... acidente, e encerrou a carreira dele ali. Não precisa nem falar o quão triste é isso, né? Mas então, enfim, é um brasileiro que representou muito bem esse esporte, né? Sim. E conhecidíssimo. Pra quem acompanha e acha que uma medalha de ouro olímpica não é nada, olha quantos brasileiros têm medalha de ouro olímpica. São poucos, né? É fácil contar. Bom, antes de falar do que era a especialidade dele, que o dele era o salto triplo, vamos falar do salto em distância. Então, pista de aceleração, tábua e caixa de areia. Basicamente é isso. Então, o atleta vai correr na pista de aceleração, a tábua de impulsão, que ele não pode exceder o final da tábua, senão ele queima o salto. Né? Ele pode usar uma parte da tábua. Pode usar 100% da tábua. Ele não pode passar nada. Antigamente, ficava como se fosse uma outra tábua de massinha. Era uma massa mesmo. E aí, se tivesse qualquer marca, tava queimado o salto. Hoje existe a queima eletrônica. É tipo um laser ali. Então muitas vezes a sola nem pegou, nem passou, mas a ponta passou. Então eu vi esse ano gente queimando por 1 milímetro, 2 milímetros. Onde a sola tá na tábua, mas a ponta da sapatilha queima. Tá? E aí ele vai se lançar pra caixa de areia. E esse é fácil. Quem saltou mais longe, ganha. As curiosidades assim, né? O que vale... é a marca... mais próxima da tábua, né? Então você tem a tábua, tá aqui, e a caixa de areia tá aqui. Você pulou daqui, o quão mais perto tiver essa marca da tábua, aqui tá valendo. Não importa se essa marca foi feita pelo seu pé, pela sua mão, pela sua cabeça. Se você caiu com o pé a 2 metros e rolou pra trás, e sua cabeça bateu 1,5 metro, o que vale 1,5 metro. Exato. Mas eu pulei em 2 metros, não importa. A marca da tua cabeça tá... Isso, então você vai... É sempre a marca mais próxima, né? Então é muito comum você ver o saltador, ele salta, ele faz meio que uma tesoura, basicamente, né? Então você vai ver que o atleta salta e ele junta os 2 pés, ele joga os 2 pés pra frente e aí ele tenta cair levando o quadril mais à frente possível e com o tronco de lado. Ele faz assim, né? Pra que o ombro pra que ele não caia pra trás, pra que ele não bata na areia e caia pra trás. Né? Então ele continua gerando energia para levar para frente. Ele acaba marcando... Normalmente marca-se o quadril mesmo. Mas o corpo vai para frente. Né? Ele evita acontecer... Teve o caso de uma mulher que o cabelo dela bateu na areia. Eu acho que sim. Eu acho que teve uma história dessa do cabelo, se eu não me engano. Alguma coisa... Mas acontece às vezes da mão, às vezes do cotovelo.
e o cara às vezes nem percebe e o cotovelo bateu. Porque a areia fica lisinha. Qualquer marca que tiver ali foi você que fez. Eles rastelam ela. Foi você que fez. A marca que fica mais próxima é que computa como distância. E aí tem uma outra coisa que é interessante, assim. Então, fiz minha marca. Se o atleta sair da caixa de areia por qualquer ponto da caixa anterior à marcação dele, esse salto está queimado. Ele queima o salto. Aí tem que sair pra frente. Ele tem que sair pro fundo da caixa. Né? Ou pra lateral, mas já pra fora da marca. Direção pra lá, não pode ir pra trás. Ele tem que sair pra trás do salto dele, né? Pra diante. frente do salto dele, né? Ele não pode retornar. Então essa é uma... Seria assim, ele não poderia invadir a área que tá limpa na areia. Isso. Ele deixou a marca dele lá, ele tem que andar naquela marca que ele deixou pra frente. Ele tem que sair pra frente. Pra frente, preferencialmente pros lados, né? Isso. Se ele passar da tábua, ele queima, mas não tem nenhum problema se ele saltar antes da tábua. Então ele só perde distância. Ele vai perder distância, então não tem problema nenhum. E acontece às vezes, tá? Do atleta ter deixado 13, 14 centímetros e ter feito o salto campeão. Então, esse ano até no Mundial, no masculino, o atleta conseguiu no último salto, o salto que deu o campeonato pra ele, que foi de 8,52. Foi isso, foi 8,52. É muito longe. É um absurdo. Pra quem tiver dúvida, conta aí. Em média, São 10 passos. A pessoa tem mais ou menos 80, 90 centímetros por passo. Conta aí 10 passos. E o cara pulou. O cara saltou. Isso aí, mais ou menos. É um negócio absurdo, é assustador. Caraca. Né? Legal. Técnica, mesma coisa. Conseguir imprimir a maior velocidade possível e não precisar repicar. Repicar é ajustar a passada para poder chegar com velocidade máxima e dar a maior impulsão na tábua. Ele também faz a marcação atrás? Faz a marca de referência. Tem marca de referência. Sai com o pé aqui, então ele sabe que desse pé aqui ele vai então dar ele passos sabe que completos. a velocidade que ele vai sair Tem atleta que faz a marcação da onde ele começa e alguns, eles vêm meio que trotando, faz um repique na marcação e parte dali. Não sei se você vai saber dizer, mas no período no que diz respeito ao treinamento de um atleta desse, ele treina essa coisa da distância do salto? Tipo, meu pé, eu tenho que dar tantos passos, e tipo, ele meio que computa, ele faz parte da planilha dele? Faz parte. Não só o saltar, mas a distância, como chegar ali. Faz, e depois ele meio que conta. Ele já sabe o ponto de partida na competição, da onde Eu tenho que dar 50... Minha corrida vai ter 50 passos, eu tenho que estar nessa distância que vai dar 50 passos pra pegar... Enfim. Não é nem isso, ele sabe que ele vai ter 30 metros, 35 metros, então ele vai chegar numa prova, ele vai partir dali. Ele fala, minha primeira marca de referência é aqui. Aí ele correu, tem vento contra, vento a favor, vou ter que ajustar a marca. Tem isso também. O vento muda. Um pouquinho de vento a favor ou vento contra vai mudar o quanto você percorre. 2 centímetros por cada passo vão dar uma diferença de 20 centímetros lá na frente. Então eu tenho que ajustar minha marca por isso. Por isso que não tem uma distância padrão. sempre daqui. Não. Porque tem fator externo. Né? Então dá uma complicada nesse ponto. Então tem esses fatores. Você havia falado, no outro episódio que você comentou, sobre o vento influenciar nas marcas e às vezes não ser computado o recorde. Isso. Por conta que o vento pode ajudar você a desempenhar melhor. Isso. No caso do salto também tem essa questão. Se tiver um vento a favor muito grande, o salto não computa. Até no salto, acho que não tá aqui, tem até a marcação do vento que estava no dia do salto. Os caras já tem lá, tipo, o vento tá tantos quilômetros por hora. Tava, sei lá, 1.3 metros por segundo. Tava 1.3 tem um limite, positivo, tipo, negativo. Se tiver acima desse limite... Se tiver acima de um limite, não conta. Né? Não vale. Não invalida o salto, invalida o recorde. Não, o campeonato vale, mas invalida o recorde. Se caso ele fizesse um recorde, ele teria que ser revisto, não seria computado por causa que o vento tá a favor. Exato, tem um vento limite. Isso para qualquer prova que tenha distância. As corridas, Inclusive pro salto, eles até evitam, né? Porque se o vento for meio lateral, pode atrapalhar o salto. A hora que você salta, se o vento estiver mais forte, pode atrapalhar o equilíbrio. Então eles evitam saltar. Sempre vai ter perto da pista uma bandeirinha ali, alguma coisa sinalizando. Tipo uma biruta, né? Como se fosse uma biruta. É uma fita. Um deles é uma fita mesmo. Pra saber a direção Tem uma ideia da direção do vento. É exatamente isso. Legal. Vamos pro último? Vamos. Pra fechar os saltos? Fechar os saltos. Salto triplo. Esse era o do João do Pulo. Esse era o do João do Pulo. Né? Que é um salto visualmente até estranho, né? Regras, basicamente as mesmas regras do salto em distância, também a tábua, como marca de referência de início. Porém, você tem 3 saltos até chegar na caixa de areia. Tem a mesma questão de você não poder queimar a tábua, né? Igualzinho, mesma coisa. Mesma coisa. Bateu o primeiro pé na tábua, você dá
2 e o terceiro pulo para a caixa para a de areia. caixa de areia. E aí o que acontece, para o pessoal entender? Normalmente o atleta vem não com a perna principal do salto. Então ele vai, o atleta, o saltador, né, o triplista, que é o saltador de salto triplo, ele vai bater, por exemplo, ele vai, a perna forte dele, se fosse um salto em distância, seria a esquerda. Então ele vai vir na tábua com a direita, ele bate com a direita, ele dá um passo no ar, Bate com a primeiro direita. salto, bate com a direita de novo, segundo salto, bate com a esquerda e faz o terceiro salto para a caixa. Porque o mais importante para ele, nesse caso, aí agora interpretando o que você está falando, é o último salto que vai dar a marca nele na caixa de areia. Isso, e aí o último salto é onde ele vai imprimir aquela técnica de bater com o pé e jogar os dois pés para frente, como uma técnica Porque utilizada. mesmo porque ele tem uma distância limite entre a tábua e a caixa de areia. Se ele esgoelar muito no salto, nesses 2 primeiros saltos, ele chega muito próximo na distância da caixa de areia. Esse é o ideal. Então, mas ele pode perder o time. Ele não pode nem ficar muito longe Não, mas e nem tipo, avançar o... Não chega na caixa com 2 saltos. Humanamente impossível. Não vai chegar com 2. Ele já sai pro terceiro salto com uma distância razoável da caixa de areia ainda. Sai. Mas mesmo assim, é o salto mais importante, né? É o que dá o... Por isso que ele deixa a perna mais forte pro último, não é? É uma conta meio... tecnicamente ele é muito estranho. Por quê? Você percebe que vai perdendo energia, né? Porque ele faz o último salto partindo de um salto. Então você percebe que o primeiro salto tem muita energia, mesmo Não batendo vem com o pé. embalado, né? Exato. Ele vai perdendo velocidade, né? Então você percebe que vai fazendo muita força. Realmente faz muita força. E é muito louco você ver isso, né? Porque ele bate o pé na tábua, ele faz isso no ar, Isso. bate esse pé aqui, E salta com o outro. bate esse pé aqui... E vai pra caixa. E vai pra caixa. É. Esse negócio dele fazer isso aqui Ele dá no um passo. ar Ele dá um passo no ar. é bem doido, né, cara? Tecnicamente é bem complexo. Mas existem técnicas para aprender, tá? Tem várias técnicas para ensinar para o corpo A assimilar gente pena pra fazer essa aquele passada no ar. A gente pena fazer aquele exercíciozinho de corrida de coordenação. Exato. Por isso que tem métodos, né? Existem métodos para você conseguir assimilar isso. Porque realmente não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil. Não é igual o salto em distância, que eu viro e falo, ó, corre aqui, aquele ali é o seu ponto de referência, você tem que Dali pular você naquela pula mais caixa, longe de que você qualquer conseguir. jeito. Exato. E depois a gente vai ensinando técnicas. Não. Esse é desde o começo com técnica. É algo bem mais complexo, mas aí existem os artifícios para te ajudarem. E, cara, se você vê uma... Pô, por curiosidade, olhem. O salto do cara não é baixinho. Ele pula lá no alto. Não é uma coisinha muito próxima do solo. Ele Não, pula porque alto. é aquela conta entre distância e altura, né? Ele faz Como eu uma vou ser mais parábola, eficiente? Então, eu tenho que ter uma certa altura para ganhar terreno. Se eu faço esse salto muito raso, Eu vou muito rápido, fico mais perto. eu cubro pouca distância. Tem que fazer a parábola né? ideal. Até porque eu tenho que ter tempo para fazer minha passada no ar, minha troca de perna. Né? Eu tenho que ter tempo para poder bater ela de novo. Por isso que o primeiro salto é um pouco mais para cima, aí o segundo e o terceiro já são mais rasos. Até porque vai perdendo energia. Você não consegue mais fazer o último saindo tão para cima como gostaria, né? Ele sai mais raso mesmo. E esse é um esporte, tanto na distância quanto no triplo, é muito difícil ter empate, né? Cara, tem. Você sabe que no masculino, no salto em distância, tava empatado o melhor salto, o desempate estava no segundo melhor salto. Tava desempatando. Porque também é campanha, né? Então, é primeiro 7,50, tá? 8,50 os dois primeiros. Aí, qual que é o segundo melhor salto? Aí, o meu é 8,35, o seu é 8,38. Então, 8,38 é por campanha. E aí, o atleta que tava em segundo, no último salto, ele conseguiu fazer os 8,52 e garantiu o melhor salto. Aqui, em algumas competições, tem um formato um pouco diferente, o salto em distância. E o salto em altura, acho que também. Não, acho que só o salto em distância e salto triplo. Você pega uma Diamond League, por exemplo, todos os atletas que estão ali na Diamond League vão fazer 3 saltos. E aí só os 6 melhores fazem os outros 3 saltos. Então são 6 saltos. Sim. Quando vai para um campeonato mundial, 6 saltos para todos os finalistas. Então os 12 finalistas têm chance de 6 saltos. Né? E não são 6 saltos válidos, aí são só 6 saltos. São 6 saltos. Queimei os 6. Dançou. Tá fora. Certo? Entendidos? Se tiver dúvida... É isso?
Tiver dúvida sobre qualquer um dos saltos, coloca aí que a sua dúvida pode ser a nossa também. Lembrando que a gente está aqui, não quer ensinar ninguém a virar saltador, a gente está aqui para apresentar a modalidade para vocês e fazer com que vocês consumam mais o esporte. E atletismo, tanto prova de pista quanto prova de campo, salto, a gente falou hoje, vamos falar no próximo episódio de arremesso e lançamento. Que tem diferença? Tem diferença. Todas são muito legais de assistir, tá? Vale a pena. Então, você curtiu esse vídeo, faz o que, Edu? Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, né? É isso aí. Ativa o sininho para receber as notificações. E, é isso? cara, não sinta-se à vontade para deixar um comentário, tá? Uma sugestão, até sugestão de outra modalidade pra gente falar aqui. Ou se você tem alguma dica aí a respeito do que a gente falou, achou faltando alguma informação interessante? Se você é um atleta que já praticou algum esporte de atletismo, comenta aí, a gente vai gostar de saber o que você já fez, o que você acha da história do atletismo, qual que é a tua participação na história do atletismo, né? E vamos com a gente. Semana que vem, arremesso e lançamentos. Arremesso e lançamento. E vamos aí. Feito? Feito? Vamos lá? Então é isso, galera. Semana que vem tem mais. Obrigado por hoje. Valeu! Até a próxima. Valeu, Pipô. Um abraço.